Mateus capítulo 19. Tendo Jesus concluído estas palavras, partiu da Galiléia, e foi para os confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no grandes multidões, e curou-os ali. Aproximaram-se dele alguns fariseus que o experimentavam, dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo. Respondeu-lhe Jesus: não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio homem e mulher? E que ordenou: por isso deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas um só carne. Portanto o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Responderam-lhe: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: pela dureza de vossos corações Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas não foi assim desde o princípio. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se tal é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem aceitar esta palavra, mas somente aqueles a quem é dado. Porque há eunucos que nasceram assim, e há eunucos que pelos homens foram feitos tais, e outros a que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem pode aceitar isso, aceite-o. Então lhe trouxeram algumas crianças para que lhes impusesse as mãos, e orasse, mas os discípulos os repreenderam. Jesus, porém, disse: deixai as crianças e não as impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino dos céus. E, depois de lhes impor as mãos, partiu dali. E eis que se aproximou dele um jovem, e lhe disse: mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Respondeu-lhe ele: por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom, mas se é que queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Perguntou-lhe ele: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Quando os seus discípulos ouviram isso, ficaram grandemente maravilhados, e perguntaram: quem pode, então, ser salvo? Jesus, fixando neles o olhar, respondeu: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo, e te seguimos, que recompensa, pois, teremos nós? Ao que lhe disse Jesus: em verdade vos digo a vós que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos-eis também vós sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo o que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Entretanto, muitos que são primeiros serão últimos, e muitos que são últimos serão primeiros. Mateus capítulo 20. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, proprietário, que saiu de madrugada a contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com os trabalhadores o salário de 1 denário por dia, e mandou-os para a sua vinha. Cerca da hora terceira saiu, e viu que estavam outros, ociosos, na praça. E disse-lhes: ide também vós para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Outra vez saiu, cerca da hora sexta e da nona, e fez o mesmo. Igualmente, cerca da hora 10ª, saiu e achou outros que lá estavam, e perguntou-lhes: por que estáis aqui ociosos o dia todo? Responderam-lhe eles: porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele: ide também vós para a vinha. Ao anoitecer, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores, e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Chegando, pois, os que tinham ido cerca da hora 10ª, receberam 1 denário cada um.
Vindo, então, os primeiros, pensaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam 1 denário cada um. E ao recebê-lo, murmuravam contra o proprietário, dizendo: Estes últimos trabalharam somente 1 hora, e os igualastes a nós, que suportamos a fadiga do dia inteiro e o forte calor. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça, não ajustaste comigo 1 denário. Toma o que é teu, e vai-te, eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me é lícito fazer o que quero do que é meu. Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e no caminho lhes disse: Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte. E o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Aproximou-se dele, então, a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, ajoelhando-se e fazendo-lhe um pedido. Perguntou-lhe Jesus: Que queres? Ela lhe respondeu: Concede que estes meus 2 filhos se sentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, replicou: Não sabeis o que pedis, podeis beber o cálice que eu estou para beber. Responderam-lhe: Podemos. Então lhes disse: O meu cálice certamente haveis de beber, mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me pertence concedê-lo, mas isso é para aqueles para quem está preparado por meu Pai. E ouvindo isso os 10, indignaram-se contra os 2 irmãos. Jesus, pois, chamou-os para junto de si e lhes disse: Sabeis que os governadores dos gentios os dominam, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. E eis que 2 cegos, sentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. E a multidão os repreendeu, para que se calassem. Eles, porém, clamaram ainda mais alto, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. E Jesus, parando, chamou-os e perguntou: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que se nos abram os olhos. E Jesus, movido de compaixão, tocou-lhes os olhos, e imediatamente recuperaram a vista, e o seguiram. Mateus capítulo 21. Quando se aproximaram de Jerusalém, e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela, desprendei-a, e trazei-mos. E, se alguém vos disser alguma coisa, respondei: O Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião: Eis que aí te vem o teu rei, manso e montado em um jumento, em um jumentinho, cria de animal de carga. Indo, pois, os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus mantos, e Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu os seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam, dizendo: Hosana ao Filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Ao entrar ele em Jerusalém, agitou-se a cidade toda e perguntava: Quem é este? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Então Jesus entrou no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a fazeis covil de salteadores. E chegaram-se a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Vendo, porém, os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que ele fizera, e os meninos que clamavam no templo: Hosana ao Filho de Davi, indignaram-se. E perguntaram-lhe: Ouves o que estes estão dizendo?
Respondeu-lhes Jesus: Sim, nunca lestes, da boca de pequeninos e de criancinhas de peito tiraste perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Ora, de manhã, ao voltar à cidade, teve fome. E, avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou, e não achou nela senão folhas somente, e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, perguntaram admirados: Como é que imediatamente secou a figueira? Jesus, porém, respondeu-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidades, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até, se a este monte disserdes: Ergue-te e lança-te no mar, isso será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Tendo Jesus entrado no templo, e estando a ensinar, aproximaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, e perguntaram: Com que autoridade fazes tu estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu-lhes Jesus: Eu também vos perguntarei uma coisa, se me disserdes, eu de igual modo vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João, donde era? Do céu ou dos homens? Ao que eles arrazoavam entre si, se dissermos, do céu, ele nos dirá, então por que não o crestes? Mas, se dissermos, dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. Responderam, pois, a Jesus: Não sabemos. Disse-lhe ele: Nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Chegando-se, então, ao segundo, falou-lhe de igual modo, respondeu-lhe este: Não quero, mas depois, arrependendo-se, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram eles: O segundo. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós no caminho da justiça, e não lhe deste crédito, mas os publicanos e as meretrizes lhe o deram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para credes nele. Ouvi ainda outra parábola. Havia um homem, proprietário, que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar, e edificou uma torre, depois arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. E quando chegou o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores, para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, espancaram um, mataram outro, e a outro apedrejaram. Depois enviou ainda outros servos, em maior número do que os primeiros, e fizeram-lhes o mesmo. Por último enviou-lhe seu filho, dizendo: A meu filho terão respeito. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e apoderemo-nos da sua herança. E, agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe eles: Fará perecer miseravelmente a esses maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe entreguem os frutos. Disse-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras: A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular, pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto eu vos digo que vos será tirado o reino de Deus, e será dado a um povo que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra será despedaçado, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era deles que Jesus falava. E procuravam prendê-lo, mas temeram o povo, porquanto este o tinha por profeta.